retornar à cidade. Como é que é isso? No caminho? Como é que funciona tudo isso? Exatamente. Quando os meninos me convidaram para participar desse evento cultural importantíssimo da CCR VUS, um grupo de cinema de 3 curtas-metragens, que eu acho muito importante como iniciativa cultural, eu falei, será, mas eu estou com um problema, porque nós tínhamos ido... Eu ia aos Estados Unidos, estivemos recebendo um prêmio, né? Marcelo Serrado ia receber um prêmio da Globo, um evento que se chama Focus Brasil. Eu falei, acho que não vai dar. Mas quando eles se referiram a São Roque, eu falei, não só dá, eu dou um jeito, estarei aqui presente, porque é sempre muito emocionante você voltar à sua cidade, né? Sobretudo quando você sai muito cedo, com 16 anos já saí daqui e volto com muito pouca frequência para São Roque. Mas claro, você tem suas raízes aqui, o seu coração está aqui, as suas emoções, as suas lembranças estão todas aqui em São Roque. Aqui em São Roque, você teve alguma experiência? Algum tempo atrás, o Pelica, que é o José Roberto Figueiredo de Mairim, que fez um livro contando de personagens da cidade, e ele cita você com uma experiência em Mairim, com o Chiquinho Bertolini, com uma peça Cala a Boca e Te Ouvindo. Claro. Que essa foi uma das suas primeiras experiências em Mairim. Não, eu acho que essa foi realmente a minha primeira experiência em teatro, né? Eu nunca supunha que de repente eu ia fazer teatro. Mas o Francisco Bertolini, que era um professor, um homem culto e muito inteligente e um grande amante do teatro, um belo dia ele disse assim, você não quer participar de uma peça que nós vamos montar? Eu nem sabia muito bem o que era uma peça, né? Claro, sabia, mas não tão próxima de mim. E aí ele sugeriu essa Cala a Boca e Te Ouvindo, né? E eu acabei interpretando uma das personagens. E engraçado que depois fizemos Saudade de Paulo de Magalhães também. E teve até o Democrata fez uma crítica dessa peça, cuja eu guardei e botei num quadrinho, né? Você tem guardado? Eu tenho, na minha fazenda Itapira, eu tenho uma galeria de fotos e tudo. E coloquei num quadro, né, já bem amarelecido pelo tempo, a crítica do Democrata sobre essa peça. E que naturalmente eu chamava José de Oliveira Santos, eu não era Juca de Oliveira, mas ele cita, inclusive faz uma menção à minha interpretação. O Bertolini era muito bom, o espetáculo era um espetáculo, Mercedes trabalhava, ela era ótima, enfim, o grupo era muito entusiasmante. Mas eu não podia supor que dali, posteriormente, fosse pintar o teatro na minha vida. Como você tem a sua irmã Divina, até uma loja Divina Modas em Mairim e tal, tem gente que às vezes fala, mas o Juca não é de São Roque, é de Mairim. Às vezes sai essa disputa. Né? Você nasceu exatamente onde, Juca? Eu nasci aqui no Taboão, que meu avô, meus avós tinham ali a cantina, não tinham a cantina, tinham uma adega, Colo. Produziam o vinho Colo, no Taboão. Ali morava meu tio Renato, morava toda a família, e nós moramos durante um tempo ali, e foi ali que eu nasci, no Taboão. A Mairim que pinta muito tempo depois, meu pai era ele era um aventureiro, né? Ele estava sempre procurando coisas novas. Amanhã seria a redenção de todos nós, ficaríamos riquíssimos, a vida seria ótima, e ele pulava de chofer de táxi que foi para vendedor de burro e cavalo, para produtor de carvão. Enfim, ele procurava as suas alternativas, uma das quais foi morar em Mairim. Ele acabou trocando uns imóveis por uma participação numa padaria, e lá fomos nós, né? Para Mairim, que ficamos durante muito tempo em Mairim, mas a minha raiz é São Roque. Quando você fala do seu pai, e quando se comenta aqui na cidade, as pessoas já vão e falam o nome dele. Tonico 60. Tonico 60 era porque ele era chofer de táxi e o carro dele era 60, né? Tinha, acho que Ernesto 30, se não me engano, que era 30 também. E meu pai foi um chofer, eu me lembro perfeitamente do tempo que ele trabalhava, e eu muitas vezes
andava um pouco com ele, para cima e para baixo, mas teve um tempo, quando ele começou a mexer com os cavalos, aí eu comecei a trabalhar muito com ele, indo ao pasto, trazendo o cavalo para os eventuais compradores, levando cavalo lá para Guaçaí, lá para o Parada do Carmo, até lá, andando a cavalo, indo até a fazenda do meu tio. A fazenda do meu tio era a Parada do Carmo, né? Depois de Vargem Grande tem a Parada do Carmo, que é a linha Mairim, que é Santos, né? Que é a Guaçaí, aquela que descia para Santos, a grande Sorocabana maravilhosa, que desativaram, né? Fizeram um desserviço ao país, desativando as ferrovias, uma das quais foi essa. E eu frequentava muito a fazenda do meu tio Juca, também chamava Juca, e acompanhava meu pai. Meu pai também fez uma outra coisa muito interessante, que durante o tempo ele ia buscar leite em Aguaçaí para a leiteria do Zico, que tinha um comércio de leite aqui, era um fazendeiro importante, ele é Aguaçaí, mas aproveitava e vendia leite. Meu pai ia de manhã, madrugada, pegava o leite e trazia todo dia, e às vezes eu ia com ele. Juca tem histórias maravilhosas, mas uma coisa que a gente sempre aprendeu, o pessoal desde pequeno fala, Juca de Oliveira é de São Roque. Toda vez que o Juca foi dar uma entrevista, você sempre conseguiu um jeito de falar de São Roque. Entrevista com a Marília Gabriela no Cara a Cara, entrevista no Jô Soares, sempre tem um jeitinho de falar, eu trabalhando na sapataria do Nastre. Então, você, por circunstâncias, não consegue estar muito em São Roque, mas sempre lembrando da cidade. Eu tenho uma ligação muito grande, emocional, afetiva com São Roque. Por exemplo, eu participo sempre de uma reunião. E você vai falar do Manilani, do colégio? Vou falar do colégio. Então, eu tenho uma surpresa para você aqui, um recorte de jornal.